O juiz ele manifestou dizendo: o advogado tem um dever de cautela. O que é isso? Ele precisa verificar, checar antes. Então todo comprador, quando ele está fazendo a compra online, ele também tem um dever de cautela. Quem está aqui para bater esse papo com a gente, trazer um alerta, né, sobre as compras online, é o Dr. Ribeiro, advogado. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem? Saudações cordiais, Maria Clara, e a toda a audiência do programa. Doutor, a gente hoje tem muito artesanato aqui no nosso programa, né? Sim. Nós estamos trazendo hoje 3 peças que já valem aí para vendas aí no Natal, né? Tá lindo. Estamos ainda em outubro, mas muita gente já começa a comprar. Daqui a pouquinho tem Black Friday, né? No mês de novembro tem Black Friday. Muita gente já começa a antecipar as compras também das festas de fim de ano. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem um crescimento de vendas online, né, doutor? Queria saber quais são os principais golpes que acontecem nesse sentido, nas compras online. Tá. O principal golpe, ele se origina sempre na vulnerabilidade, na desatenção. Quando falamos de compras online, o principal golpe é a pessoa te manda um link, que ele é falso, e aí na hora de pagar, em que pese você tenha comprado de Maria Clara, você vai pagar para o Ribeiro. Então veja que não conjumina, que não bate as informações. Então quando eu digo, ela sempre vai se originar na vulnerabilidade, porque tem pessoas de baixa instrução, ou na desatenção daquele que é instruído, mas acaba caindo. E aí o que acontece? Existem, para hoje, telemarketing, um centro de operação de criminosos atuando diuturnamente. Bem recente, eu recebi um telefonema dizendo: olha, você foi aposentado e se você quiser, sabe, já receber, digite 2. Eu falei, bom, o INSS falou que ainda falta 15 anos para eu me aposentar. Então Isso se conseguir, né, doutor? Perfeito. Até chegar lá, muita coisa pode mudar. Muito bem colocado. Então, quando nós falamos de Black Friday, nós vamos ter iPhone, artesanato, por 30% a 40% do preço. E aqui já é um gatilho para você desconfiar. Porque, veja, lembro eu que uma certa feita, eu estava ladeado por um delegado e concedendo entrevista na televisão, e ele disse: olha, em regra, um dos principais personagens que cai no golpe é o espertão. Aquele que quer levar vantagem em tudo. Então veja, um artesanato que custa R$50 é oferecido por R$7,50 na promoção Black Friday. Você já tem que desconfiar, porque às vezes R$7,50 não é nem o material empregado, utilizado, não é nem a matéria-prima. Quando a gente pensa, inclusive, em Black Friday, a gente já tem que começar a pesquisar antes, né? Sim. Falta ainda 1 mês e meio para acontecer a Black Friday, que acontece na última sexta-feira do mês de novembro. Sim. Então a pessoa ela já começa a pesquisar agora para ter noção de preço também, para quando chegar lá e aparecer 70% de desconto, aí ela tem como fazer a comparação e saber se realmente esses 70% estão empregados. Porque às vezes o golpe ele não é só desse telemarketing criminoso que você está falando. Então, é que aí você está trazendo uma narrativa que trata-se de uma fraude cometido pelo comerciante. Sim. Né? Então veja, metade, como que é? Metade do preço pelo dobro? A metade do dobro. É metade do dobro. É, a metade do dobro. Então, veja, o comerciante, ele não pode cometer essa fraude. Ele não pode elevar o preço para poder dizer que está ofertando com 50% de desconto. Na hora de efetuar a compra, todo consumidor, ele precisa fazer um double check, uma dupla verificação. O site, ele tem o cadeado, a compra é segura, ele precisa se certificar. Essa loja existe no Brasil? Por quê? Porque se a loja existir em território internacional, fica muito mais difícil
ainda que seja feita a denúncia. Porque veja, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Justiça Brasileira não pode atuar em território estrangeiro. E às vezes, quando ele está hospedado, vamos aqui colocar um país russo. E aí, como é que faz? Você vai emitir uma carta, né, rogatória para que algum ser humano na Rússia se manifeste? Dificilmente isso vai acontecer. Então, óbvio, nós podemos estar falando de valores pequenos, que pode ser um aparelho de telefone. É bem verdade que valores pequenos para um é diferente de valores pequenos para outros. Mas pela internet, você compra todo tipo de produtos. E aí nós temos o Anuário de Segurança Pública, tá? Que são dados compilados. Esses dados são fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública dos estados brasileiros e também do Distrito Federal, tá? Então são dados seguros e que têm informado que crimes digitais, crimes de natureza cibernética têm aumentado todos os dias. E aí, basicamente, eu te dei um exemplo. Ô, doutor, se a pessoa, por exemplo, vai fazer uma compra pela internet, independente de qualquer coisa, mesmo que ela realmente tenha todas essas precauções e verifique que é um site que é realmente daquela loja, daquela marca, daquela empresa, ainda que ela faça isso, é importante que ela printe tudo bonitinho, para que se por acaso ela caia num golpe, aí ela tem as provas. Olha só que legal o exemplo que você está dando, e eu vou te responder sua pergunta de forma bastante objetiva. Lembro eu que num determinado processo, o juiz ele manifestou dizendo: o advogado tem um dever de cautela. O que é isso? Ele precisa verificar, checar antes. Então todo comprador, quando ele está fazendo a compra online, ele também tem um dever de cautela, que é fazer essa checagem, essa confrontação. Então quando você deu o exemplo, olha, ele não deveria printar? Eu faço isso. Quando eu vou comprar, sobretudo, veja, eu acabei de comprar uma passagem aérea para o Nordeste, não foi tão barato assim. Eu preciso printar isso daqui, porque não posso perder o meu dinheiro, não tá fácil para ninguém. Então veja, isso é o que nós chamamos de dever de cautela. Como eu te disse, se você comprou na Casas Bahia e aí você vai pagar por Severino da Silva Rocha, alguma coisa está errado. Porque você comprou de uma pessoa jurídica, de uma loja conhecida, e aí você vai pagar, eu nem sei se poderia, né, falar o nome de empresa aqui, mas é só a título de exemplo. E aí você vai pagar para uma pessoa física. E na hora de fazer o pagamento, que outros cuidados a gente precisa ter com relação à forma de pagamento? O que é mais seguro? Por exemplo, o Pix. Não sei se é tão bacana assim, porque você faz o Pix, na hora aquele valor já sai da tua conta. Então, o Banco Central tem adotado alguns novos procedimentos, sobretudo para você efetuar a denúncia e conseguir o dinheiro de volta. Então pode, eventualmente, se você não demorar para efetuar a denúncia, eventualmente esse dinheiro pode ficar bloqueado. Eu tô para te dizer que um pouquinho mais seguro, possa ser via cartão de crédito. Virtual. Virtual. Você efetuando a compra virtual. Então se você compra no modo online e aí você cadastra o seu cartão de crédito, pode acontecer de você pedir o estorno dessa compra para o cartão de crédito. Ocorre que, se você efetivamente está lidando com um criminoso, existe o próximo passo. Qual? Talvez pode existir um mecanismo dele copiar o dado de segurança, o código de segurança do seu cartão de crédito. Por isso eu falei, aí o cartão de crédito... que o golpe ainda é pior ainda. Sim, então por isso que eu falei, o cartão de crédito virtual, que é aquele cartão de crédito temporário, que você emite um cartão de crédito virtual, ele só funciona por 1 ou 2 dias, depois ele é invalidado. Então essa seria uma boa opção. Então, pode ser uma boa opção. O que eu tô para te dizer é, se todas as pessoas adotarem o dever de cautela e atenção, é mais difícil, ela não estará tão suscetível a cair no golpe. Golpista existem todos os dias, sobretudo num país chamado Brasil. Então todos devem ficar atentos. Não existe propriamente uma bala de prata. Exatamente por quê?
Porque às vezes eu tenho um grau de atenção, um grau de instrução e outras pessoas às vezes não têm. Ela não tem. Ela não consegue fazer essa conferência. Sim. Então, se alguém te telefonar, olha, eu tô te mandando aí uma verificação e aí você me manda de volta. Então, você não deve fornecer. Você não deve fornecer a senha que você recebeu, uma numeração que você tenha recebido por SMS, por WhatsApp e assim sucessivamente. Que às vezes a pessoa está ativando o teu celular, o teu WhatsApp, o teu Instagram, o teu Facebook e assim sucessivamente. E aí ela pode cometer inúmeros golpes virtuais.